Obrigado ao Monark por patrocinar este vídeo. A Tesla tem 2 recalls em andamento na China neste momento e, juntos, eles abrangem cerca de 5,7 milhões de carros. O maior envolve pouco menos de 3 milhões de carros e abrange o Model 3, Model Y, Model S, Model S e Model X. Desde 2018, o problema está nos mecanismos de liberação de emergência das portas. As portas da Tesla abrem com um botão elétrico e o órgão regulador de lá diz que o mecanismo mecânico de emergência está integrado ao acabamento. Então as pessoas não conseguem encontrá-lo se o carro perder energia. A solução aqui são etiquetas de aviso que indicam onde fica o mecanismo de liberação, além de uma atualização de software que abaixa automaticamente os vidros um pouco em caso de acidente. O segundo recall envolve pouco mais de 2,74 milhões de carros e abrange os Model 3 e Model Y fabricados na China, de 2019 até o final de 2025. O órgão regulador aqui decidiu que manter as mãos no volante não prova que a pessoa está realmente prestando atenção na estrada, então uma atualização remota gratuita está adicionando rastreamento ocular pela câmera interna, depois que alguns motoristas foram flagrados enganando o sistema com cabeças de bonecas de plástico. Muitos dos mesmos carros estão incluídos em ambas as situações, então as correções são aquele adesivo de aviso que é colocado durante uma visita rápida à assistência e atualizações de software que chegam por meio de download remoto. A Tesla não está sozinha nesse problema das portas, porque outras 10 montadoras também estão fazendo recall de carros pelo mesmo design de maçaneta, mais de 4 milhões de veículos ao todo, no maior recall da história da China. A China também vai proibir totalmente maçanetas eletrônicas ocultas em novos modelos a partir de 1º de janeiro de 2027 e a Tesla já disse que está redesenhando suas maçanetas. O trabalho nos mecanismos de liberação das portas começa em 25 de setembro. Eu acho que a mudança na maçaneta é realmente muito boa, porque muita gente não sabe onde ficam esses destravamentos manuais nesses carros, especialmente na parte de trás. Então, se você tem um Tesla, vale a pena localizar o mecanismo de liberação agora mesmo. No restante deste vídeo, vamos falar sobre as últimas novidades em tecnologia, veículos elétricos e notícias da Tesla, incluindo o lançamento do Cybercab da Tesla em 3 de setembro, SpaceX e Nvidia trabalhando em data centers de IA no espaço, a Waymo mostrando o computador dentro dos seus robotáxis pela primeira vez, um robô humanoide batendo o recorde de 100 metros do Usain Bolt e muito mais. Então, vamos lá. A seguir, hoje na Tesla, o evento de lançamento do Cybercab é oficial e está marcado para 3 de setembro. Vai acontecer em Austin e os convites já estão sendo enviados. A própria Tesla publicou o gráfico do convite que diz Acesso Exclusivo Cybercab 9326 Austin, Texas. Eles continuaram fazendo suspense desde então. E a Tesla publicou um emoji de robô e um de táxi. E a Tesla Newswire compartilhou uma foto de 2 Cybercabs dourados estacionados em uma ponte, um deles com a porta borboleta aberta. A Tesla também realizou um sorteio de lugares para esse evento e escolheu os 5 vencedores em 25 de agosto. Todos os convidados têm até as 23 horas e 59 do dia 30 de agosto, horário do Pacífico, para confirmar presença, e existem algumas regras bem rígidas associadas. Cada pessoa pode levar um convidado aprovado e a Tesla diz que o convidado não pode ser criador de conteúdo. Todos devem ter pelo menos 21 anos e os documentos serão verificados na entrada. Comida e bebidas estão incluídas no evento. Essa regra de não permitir criadores de conteúdo realmente me chama a atenção, porque a Tesla construiu toda essa empresa com criadores e proprietários postando tudo. Parece que aqui eles estão escolhendo exatamente quem querem trazer, o que nunca acho que deveria ser o caso em grandes eventos abertos e lançamentos de produtos que, no final das contas, todo mundo vai acabar usando. Mas a Tesla está tratando isso como mais do que uma demonstração, porque uma nota do JP Morgan de uma reunião com a Tesla disse, abre aspas, a Tesla indicou que está intencionalmente segurando a adição de unidades do Model Y à frota robotáxi, expressando confiança em sua capacidade de escalar o Cybercab em um futuro próximo. Então, os números estáveis da frota robotáxi, que as pessoas vêm acompanhando durante todo o verão, parecem ser uma escolha da Tesla, e isso é por causa do Cybercab. A Tesla também disse a eles que o Cybercab é apenas o primeiro modelo de robotáxi construído especificamente para esse fim que eles planejaram, tendo o Robovan como um exemplo dos que viriam depois. Então, os carros já estão por aí. Cybercabs totalmente autônomos já estão circulando nas vias públicas de Austin, sem nenhum volante à vista. O monitor de segurança senta no banco do passageiro nesses casos porque nem existe uma posição de motorista para sentar em primeiro lugar. Um vídeo que está circulando mostra um dourado circulando pelo trânsito de Austin sem ninguém no lugar do motorista, e uma pessoa em Austin contou vários deles rodando às 3 da manhã. A Tesla também tem treinado eles em cruzamentos com placa de pare e várias faixas na pista de testes da Giga Texas, que é um dos problemas mais difíceis para a direção totalmente autônoma, porque o carro precisa calcular a preferência de passagem com carros que chegaram em horários diferentes em faixas paralelas. Depois tem a preparação, e isso está acontecendo bastante. Um centro de robotáxis em Dallas está abrigando quase 100 Cybercabs sozinho, um aumento em relação aos cerca de 40 que havia nesse mesmo local em junho. Um segundo estacionamento em Dallas também está ficando cheio, e Dallas é uma das cidades do Texas onde o serviço de robotáxi da Tesla já está operando com o Model Y. No leste, um centro de serviço da Tesla em Devon, Pensilvânia, passou de 10 para 15 Cybercabs em cerca de 3 dias. No oeste, apareceu em um Supercharger em Woodinville, Washington, na região de Seattle, e esse tinha a antena Starlink integrada visível.
Depois, nos sobrevoos de drone na Giga Texas, continuam mostrando o pátio de saída cheio deles, com vários recentemente transportados para fora do local. Eu tava em San Diego outro dia, e na verdade vi um Cybercab pela primeira vez em via pública. Foi bem louco ver ele dirigindo por aí, e esse definitivamente tinha um motorista no banco da frente. A barra de luz frontal, que muda de cor, também está aparecendo muito mais, com o segundo avistamento de uma versão roxa brilhante. Nesta semana também houve um depoimento público em uma audiência estadual de um membro da Federação dos Cegos, que havia sentado em um Cybercab, dizendo, abre aspas, ter algo como o Cybercab seria muito benéfico para nós, como comunidade de cegos. Tem braille lá dentro. Ninguém mais tem braille. Parece que este é finalmente o lançamento verdadeiro, mas a questão é o quão grande ele será. Pode começar como uma área geográfica limitada em Austin, onde pessoas convidadas fazem as primeiras viagens, ou eles podem começar a integrar os Cybercabs à rede robotáxi em mais dessas cidades, tudo ao mesmo tempo. De qualquer forma, eu esperaria que fosse uma implementação bem lenta a partir daqui, porque todo o lançamento que eles fizeram este ano começou pequeno de propósito, mas está claro que eles estão se preparando para operar isso em muito mais cidades além de Austin. Eu não fui convidado para esse evento e meio que já nem espero ser essa altura, mas adoraria e se pudesse. No entanto, parece que não posso ser o acompanhante de alguém porque sou criador de conteúdo. Agora, se esse é o tipo de tecnologia e notícias da Tesla que você gosta de acompanhar, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho de notificações. Continuando com a Tesla, essa mesma reunião do JP Morgan também trouxe detalhes sobre a versão 15 do FSD, e a Tesla descreveu a V15 como uma mudança de patamar, com melhorias comparáveis ao salto da versão 13 para a versão 14. Se você não está familiarizado, esse foi um salto enorme, e é o que levou a maioria das pessoas a usar esta versão do FSD, que elas adoram usar todos os dias. Ela é baseada em melhorias em 7 tecnologias principais, e cerca de 40% dessas mudanças já estão sendo testadas na frota de robotáxis neste momento. A Tesla chamou a V15 de principal porta de entrada para escalar o FSD não supervisionado, e ela roda um modelo de IA com 10 bilhões de parâmetros, cerca de 10 vezes maior do que o anterior. Eles também disseram que o atual computador AI4 pode rodar a V15 e suportar a direção não supervisionada, e que a versão atualizada desse computador adiciona cerca de 10% a mais de poder de processamento e aproximadamente o dobro de memória. Então, para as pessoas que estão preocupadas que seu carro mais novo, mesmo que você compre hoje, está prestes a ficar obsoleto, a própria posição da Tesla é que o hardware presente no AI4 é suficiente para o próximo passo. Agora já ouvimos versões dessa promessa antes, então vale a pena lembrar disso. Os proprietários do Hardware 3 conhecem bem essa situação. Mas os quilômetros continuam se acumulando por trás de tudo isso porque os proprietários já dirigiram mais de 13,6 bilhões de milhas com o FSD no mundo todo. Só na Coreia, acabaram de ultrapassar 50 milhões de quilômetros, o que dá cerca de 31 milhões de milhas. A Coreia é importante porque é um mercado denso, com sinalização e marcações de estrada completamente diferentes, e tudo isso está alimentando o mesmo ciclo de treinamento. O crítico automotivo do Wall Street Journal, Dan Neal, passou 2 horas em um Model Y com FSD e escreveu, abre aspas, ao final da segunda hora, eu estava encantado, o FSD é incrível. Ele também escreveu que, abre aspas, milha após milha, o FSD começou a conquistar minha confiança. Ele é um crítico automotivo vencedor do prêmio Pulitzer, e não era alguém que torcia pela Tesla antes disso. A Tesla também tem republicado muitos depoimentos de proprietários e compartilhou um de um dono de Model Y que dirigiu até Atlanta e voltou, chamando o FSD, abre aspas, de um dos avanços tecnológicos mais impressionantes do século XXI. Claro, esses são os depoimentos positivos, e muitos motoristas ainda encontram situações em que precisam assumir o controle. Eu uso o FSD basicamente todos os dias, e chegou ao ponto em que as intervenções são muito raras para mim, mas elas ainda existem. Além disso, eu acho que, neste ponto, se você é um crítico automotivo e avaliador de veículos e ainda não testou o FSD, isso é meio inaceitável. Próxima notícia de hoje. Lá em Nevada, a Tesla agora está autorizada a operar até 5.000 robotáxis. Isso substitui a permissão provisória de algumas semanas atrás, sobre a qual muita gente estava comentando, que permitia exatamente 10 carros em uma pequena parte de Las Vegas, depois que a Tesla havia solicitado 5.000. A Autoridade de Transporte de Nevada, então, analisou o pedido completo na reunião do dia 20 de agosto e aprovou por unanimidade. A permissão cobre até 5.000 veículos totalmente autônomos nos próximos 12 meses em todo o condado de Clark, que é o condado onde fica Las Vegas. A comissão também disse que a Tesla pode operar efetivamente em qualquer lugar do estado, desde que notifique as autoridades antes de expandir a área geográfica delimitada. Os próprios representantes da Tesla na reunião disseram que não vão implantar nem perto de 5.000 de uma vez e que ficariam extremamente felizes só de chegar a 2.500, eles vão começar com alguns veículos e crescer aos poucos. As corridas comerciais podem começar assim que a Tesla concluir itens administrativos como inspeções dos veículos, seguro e registro das tarifas, o que deve acontecer em cerca de 30 dias. A Waymo também foi aprovada na mesma sessão para até 1.000 veículos e a Uber também recebeu autorização para um serviço de robotáxi lá. Então, Las Vegas está prestes a ter 3 dessas empresas operando ao mesmo tempo. Nevada agora é o terceiro estado a aprovar o serviço da Tesla, depois do Texas e da Flórida, e tudo isso acontece uma semana antes desse evento Cybercab.
Las Vegas realmente parece ser um lugar muito bom para isso, porque milhões de visitantes vão para lá o tempo todo sem carro, o clima é estável e previsível, e as corridas geralmente seguem as mesmas poucas estradas. A próxima notícia de hoje sobre a Tesla é que eles descontinuaram o telhado solar 10 anos depois de terem apresentado o produto. O telhado solar era aquele produto em que as células solares são integradas nas próprias telhas do telhado, então o telhado inteiro gera energia, em vez de apenas ter painéis montados por cima. A Tesla removou completamente o produto do site deles, e a antiga página do telhado solar agora redireciona para os painéis solares convencionais. Duas fontes próximas ao programa também confirmaram que a Tesla informou aos seus instaladores certificados que as telhas solares não estão mais disponíveis para encomenda, e uma delas disse que a Tesla determinou que o produto não era financeiramente viável. A Tesla não anunciou nada disso publicamente, o que costuma ser o jeito deles de encerrar produtos. Isso foi revelado em outubro de 2016, junto com a aquisição da SolarCity. A produção começou na fábrica de Buffalo no final de 2017. A versão 3 chegou em 2019 e uma versão 3.5 estava sendo testada nas casas dos funcionários em 2022, mas nunca ganhou escala. A instalação sempre foi cara e demorada em comparação com a instalação de painéis solares normais. O que a Tesla vende agora é um novo painel de 420 watts fabricado na Giga Nova York, com um design totalmente preto e uma montagem de perfil baixo que fica cerca de 4 centímetros acima do telhado. Nada foi dito sobre os proprietários atuais de telhados solares ou sobre suas garantias, mas se eu tivesse um desses telhados, eu estaria ligando para a Tesla para saber sobre essa garantia. Parece que pode ser difícil conseguir substituições. De qualquer forma, é decepcionante ver isso, porque era um produto muito empolgante. Ia aparecer um telhado normal, e seria o melhor dos dois mundos, meio que o custo de trocar o telhado e adicionar energia solar, tudo em um pacote integrado. Em vez disso, acabou ficando extremamente caro. Acho que recebi um orçamento para minha casa em algo em torno de $250 mil. $250 mil simplesmente não fazia sentido. Próxima notícia de hoje, lá na Tesla, eles oficialmente aumentaram o preço da Cybertruck. Eles atualizaram o configurador na noite de 24 de agosto sem nenhum anúncio. A versão com 2 motores e tração nas 4 rodas foi de $69.990 para $74.990. A versão Premium com tração nas 4 rodas foi de cerca de $80 mil para $85 mil. Então, ambas aumentaram $5 mil. Então, a Cyberbeast ficou em $100 mil. Isso representa um aumento percentual na versão com 2 motores e outro percentual na versão Premium. Agora nada no caminhão realmente mudou. A versão com 2 motores ainda tem 325 milhas de autonomia, 7.500 libras de capacidade de reboque e faz de 0 a 60 em 4,1 segundos. A Tesla lançou aquela versão básica, não Premium, com 2 motores e tração nas 4 rodas, a um preço promocional em fevereiro por $60 mil, $60 mil. Depois eles aumentaram para cerca de $70 mil, $70 mil em março, e agora está um pouco abaixo de $75 mil, $75 mil. Então, o mesmo caminhão custa $15 mil, $15 mil a mais do que custava há apenas 6 meses. Parece que esse caminhão de $60 mil, $60 mil trouxe muita demanda. Mas claro, o preço já subiu 2 vezes desde então. Uma empresa geralmente aumenta o preço quando realmente tem demanda para isso. E os preços parecem estar subindo em todo o setor neste momento. O que me deixa curioso é quanto disso é demanda especificamente pela Cybertruck, quanto é o mercado em geral e os preços subindo em todos os lugares, e quanto disso é realmente só a Tesla. A questão é que a Cybertruck nunca vendeu nem perto do que a Tesla realmente esperava. Musk disse lá em 2023 que 250.000 de caminhonetes por ano era um palpite razoável e que poderia até ser 500 mil, mas as vendas no Z-Way foram de 23.798 em 2024 e 25.771 em 2025. Até junho deste ano, estão em cerca de 9 mil e a Tesla anunciou essa caminhonete em 2019 por 50 mil para a versão com 2 motores. Ela foi lançada por 80 mil, caiu para 60 mil por algumas semanas e agora voltou para 75 mil. É bem decepcionante ver essa caminhonete sempre acabar custando muito mais do que a Tesla anunciou originalmente, mas acho que também não estou tão surpreso. É um produto premium da Tesla. É meio que uma compra maluca para muita gente de qualquer forma, e eu não acho que eles vão, especialmente agora, com todos esses aumentos de preço por causa da IA acontecendo em todo lugar, conseguir baixar para um preço menor. Agora, continuando com a Tesla, o Semi está oficialmente indo para a Europa. A conta oficial do Semi anunciou que as especificações e detalhes de lançamento para a Europa serão revelados na IAA Transportation em Hannover, Alemanha, e esse evento acontece entre os dias 15 e 20 de setembro. Espera-se que isso inclua preços locais, prazos de entrega e o plano de implantação dos mega carregadores de 1.200 kW que fazem a recarga rápida desses caminhões. O semi-renovado vem em 2 versões. Então já tem a versão de alcance padrão que faz 325 milhas e a de longo alcance tem uma bateria de 822 kWh que faz até 500 milhas totalmente carregado com 82 mil libras. Ele utiliza 3 motores nos eixos traseiros, gerando até 1.072 cavalos de potência e possui 10 câmeras externas além de uma câmera na cabine, então o hardware de direção autônoma já vem instalado desde o início. Só não vimos isso sendo realmente utilizado ainda.
A Tesla também atualizou recentemente a página do Semi, e o argumento deles é que ele é mais barato de operar do que um caminhão a diesel, com custos de energia mais baixos e muito menos peças móveis para manter. A produção está aumentando na fábrica dedicada ao Semi ao lado da Giga Nevada, e os observadores de frotas que acompanham o local dizem que a produção finalmente parece estar ganhando ritmo. Há também uma novidade na América do Norte esta semana para o Semi, porque a nova unidade da Tesla em Vancouver será inaugurada em 29 de agosto, sendo o maior centro de vendas e serviços da empresa no continente, e o Semi estará em exibição lá em sua primeira aparição na costa oeste do Canadá. O pedido de 500 caminhões da Einride, a empresa sueca de transporte de cargas, também terá as primeiras entregas em setembro. A versão europeia é a que estou mais curioso para ver, porque as regras de comprimento da cabine e os limites de peso na Europa são totalmente diferentes. Então vamos ver quais mudanças de design realmente virão e qual será o cronograma para o lançamento lá. Aparentemente seria fabricado nos Estados Unidos e depois enviado para lá. Próxima notícia de hoje. Na SpaceX, eles estão oficialmente fazendo uma parceria com a NVIDIA, e parte do plano é colocar um centro de dados de IA em órbita. A NVIDIA anunciou que a SpaceX está implementando o novo processador Vera, que a NVIDIA chama de o primeiro processador construído especificamente para agentes de IA. Os chips Vera cuidam do trabalho entre as chamadas de modelos, como executar ferramentas, rodar códigos e processar dados, e a NVIDIA diz que eles realizam essas tarefas até 1,8 vezes mais rápido do que processadores comuns. A NVIDIA argumenta que os agentes de IA passam muito tempo nesse trabalho intermediário, então acelerar esse processo mantém as GPUs caras ocupadas em vez de ficarem ociosas. A SpaceX está usando esses chips para expandir a infraestrutura por trás do Grok, enquanto eles caminham para alcançar gigawatts de capacidade de computação e planejam levar isso para a órbita. Elon Musk disse, abre aspas, a SpaceX, em parceria com a NVIDIA, projetou um sistema Vera Rubin NVL 72 otimizado para o espaço para ser lançado em órbita no quarto trimestre do ano que vem, com uma escala significativa em 2028. O comunicado de imprensa da NVIDIA também fala sobre isso. O satélite de IA Starmind de primeira geração é construído nesse sistema otimizado para o espaço. Elon Musk também falou sobre o design, abre aspas. Nosso design é significativamente mais simples, de menor custo, mais denso e mais leve do que um hack tradicional. Isso está de acordo com o que ele disse aos funcionários da SpaceX algumas semanas atrás, que o treinamento de IA permanece em solo enquanto a inferência de IA vai para o espaço, onde a energia solar é constante. A Starlink também está usando o Grok Voice para lidar com mais de 15 mil chamadas de suporte e vendas recebidas todos os dias, e está processando cerca de 3 mil pedidos da Starlink por semana sozinha. Um data center no espaço pode soar meio absurdo para muita gente, mas essa é a empresa que construiu a Starlink e lança seus próprios foguetes semanalmente. Ainda espero que essa data acabe sendo adiada, porque basicamente toda data assim vinda do Elon Musk acaba atrasando. Mas eles já projetaram o hardware, fizeram parceria com o melhor do setor e também já falaram sobre uma janela de lançamento. Agora, continuando no lado da IA e da SpaceX, temos o GrokBot. O GrokBot é um agente de IA que foi lançado em versão beta há algumas semanas. Cada bot recebe seu próprio computador na nuvem, e você conversa com ele como se fosse um colega de trabalho. Ele faz login nos aplicativos e sites que a pessoa já usa com suas credenciais, executa tarefas de múltiplas etapas sozinho e retorna quando precisa de uma aprovação. Ele também pode aprender por demonstração. Então alguém mostra uma tarefa para ele uma vez, e ele salva o fluxo de trabalho como uma rotina que pode ser executada em horários programados. Sawyer Merritt, por exemplo, configurou um para controlar remotamente seu robô cortador de grama que estava a 80 km de distância e disse que toda a configuração levou cerca de 2 minutos. Para ter acesso agora, a versão beta ainda exige ou assinatura Super Grok Heavy de $300 por mês, ou um dos planos mais avançados do Cursor. Estou muito curioso para ver a questão das credenciais aqui, porque entregar para uma IA um computador na nuvem que permanece conectado à conta de alguém exige muita confiança. Também estou curioso para saber como isso funciona em sistemas que têm autenticação de 2 fatores. Vamos avançar cada vez mais nessa direção com a IA em geral, mas quais são as consequências se algo der errado para você, como cliente? Existe algum recurso contra a empresa? Muito provavelmente não. A seguir, hoje na Waymo, eles mostraram um computador dentro dos robotáxis deles pela primeira vez. E o destaque aqui é um chip personalizado que eles mesmos projetaram em um processo de 5 nanômetros. O trabalho desse chip é processar o sinal bruto do lidar, radar e das 13 câmeras em tempo real antes que o modelo de direção realmente acesse esses dados. Todo o sistema é construído com 2 computadores independentes rodando em paralelo, então se um falhar, o outro assume instantaneamente. Eles também liberaram um novo robotáxi Ojai para todos os passageiros em Los Angeles, São Francisco e Phoenix, depois de um verão de viagens em acesso antecipado. O Ojai é o veículo de próxima geração deles, uma minivan construída pela Zeekr, que é uma montadora chinesa pertencente à GL, e os carros depois são equipados com sistemas de direção autônoma da Waymo na fábrica deles no Arizona. Eles estão operando cerca de 300 deles até agora, com Denver, Las Vegas e San Diego planejadas antes do final do ano. E uma empresa de pesquisa estima que eles terão 5.000 Ojais no EUA até o final de 2026.
Também tem o Gemini do Google integrado como assistente dentro do carro, então os passageiros podem conversar com o veículo. Nick Cruz-Patani postou a comparação lado a lado com a Tesla, e é interessante de ver. O computador e o conjunto de sensores da Waymo ocupam todo o porta-malas do veículo, enquanto o computador FSD do Cybercab fica no espaço para os pés do passageiro. A diferença aí é todo o argumento de custo que a Tesla vem fazendo há anos, mas do lado do cliente, não acho que eles vão perceber ou se importar. A resposta da Waymo para tudo isso é que a abordagem deles já tem mais de 200 milhões de milhas totalmente autônomas percorridas. A Tesla ainda não chegou lá com autonomia verdadeira e sem supervisão. Próxima notícia de hoje. Um robô humanoide acabou de bater o tempo de Usain Bolt nos 100 metros nos Jogos Mundiais de Robôs Humanoides em Pequim. Um robô correu os 100 metros rasos em 9,39 segundos. O recorde de Bolt, que está de pé desde 2009, é de 9,58 segundos. Um segundo robô chamado Lightning fez o percurso em 9,47 segundos, então 2 robôs diferentes superaram o tempo mais rápido de um humano. Já registrado no mesmo evento. Esse mesmo robô fez essa corrida em 21,5 segundos nos Jogos do ano passado, então ele reduziu seu tempo em mais da metade em um ano. Os robôs também ainda não conseguem realmente parar, então, depois de cruzar a linha, eles batem direto no acolchoado, e alguns tiveram que ser carregados para fora. Lightning também estabeleceu um recorde de meia maratona para robôs com 50 minutos e 26 segundos, o que também supera o tempo da meia maratona mais rápida de um humano. A resposta da Tesla para tudo isso é o Optimus, e naquela reunião do JP Morgan, a Tesla disse que o Optimus está no caminho certo para o início da produção nos próximos meses, com vendas para terceiros já no segundo semestre de 2027. Eles também disseram que a apresentação da geração 3 está sendo adiada até mais perto do início da produção, especificamente para proteger sua vantagem competitiva, o que explica por que vimos tão pouco dela ultimamente. A capacidade que está sendo construída para isso também é enorme. O novo prédio gigantesco do Optimus na Giga Texas era apenas um campo de terra em março, e agora sobrevos de drones mostram que já está com a estrutura montada. A Tesla repetiu a meta de 10 milhões de robotáxis por ano e eu definitivamente vejo esse número com o pé atrás até que uma fábrica esteja realmente operando em grande escala. Ainda assim, eles estão avançando totalmente nisso. Só precisamos ver se o produto realmente funciona. Agora, na Apple, eles anunciaram um novo Mac Mini e um novo Mac Studio, e ambos custam mais do que as máquinas que estão substituindo. O Mac Mini agora vem com 2 chips diferentes. A versão M6 começa em $899 e a versão M5 Pro começa em $1.699. O Mac Mini M4 tinha uma CPU de 10 núcleos e uma GPU de 10 núcleos, mas o Mini M6 tem uma CPU de 12 núcleos e uma GPU de 12 núcleos. Então são 2 a mais em cada um. A memória é de 16 GB em ambos, e o armazenamento começa com 256 GB em ambos. O Mini M4, na verdade, começou custando $599 na maior parte do tempo, mas a Apple aumentou para $799 em junho, e este novo agora está em $899. Então você está pagando cerca de 300 a mais do que pagaria no início do ano pela mesma memória e pelo mesmo armazenamento. A Apple diz que esse é o maior preço inicial que o Mac Mini já teve. A versão Pro também aumentou. O Mini M4 Pro custava $1.399, com uma CPU de 12 núcleos e uma GPU de 16 núcleos, mas o Mini M5 Pro custa $1.699. E ele vem de 2 formas, ou com uma CPU de 15 núcleos e uma GPU de 16 núcleos, ou com uma CPU de 18 núcleos e uma GPU de 20 núcleos. Ele começa com 24 GB de memória e um drive de 512 GB. Uma coisa legal no Pro é que você tem 3 portas Thunderbolt 5, enquanto o M6 Mini normal tem 3 portas Thunderbolt 4. Depois, o Mac Studio recebeu o M5 Max e o M5 Ultra A. Versão M5 Max começa em $2.500, que é $500 a mais do que o M4 Max. Está substituindo, e a versão M5 Ultra começa em $5.500, e aqui parece que está substituindo o M3 Ultra, esse começava em $4.000. Então é um aumento de preço de $1.500. O M5 Max tem uma CPU de 18 núcleos e até 40 núcleos de GPU com até 128 GB de memória. Já o M5 Ultra tem até 36 núcleos de CPU e até 80 núcleos de GPU com até 512 GB de memória. A Apple diz que o Mac Studio é até 4,3 vezes mais rápido em tarefas de IA, 1,8 vezes mais rápido em gráficos e 2 vezes mais rápido no armazenamento. A pré-venda está aberta para as 2 máquinas e elas chegam em 22 de setembro. O Mac Studio de 512 GB chega no final de outubro. O motivo de todos esses preços terem subido é a memória. Os preços da DRAM aumentaram até 98% no primeiro trimestre deste ano, e a expectativa era de que subissem mais 58% a 63% no trimestre seguinte. Tudo isso está acontecendo por causa da expansão da IA, porque as empresas de data center estão comprando memória em quantidades enormes em contratos de longo prazo e todo o resto está disputando o que sobra. A Apple já aumentou os preços de toda a linha em 25 de junho por esse motivo. O MacBook Air, o MacBook Pro, o iPad Air e o Vision Pro tiveram aumento de preço.
A Dell, a Lenovo, a HP e a Microsoft também aumentaram os preços no início deste ano devido à mesma escassez de memória, e a Gartner espera que os preços de memória e armazenamento subam cerca de 130% até o final deste ano. Eles não esperam muito alívio até o final de 2027. Eu acho que, para muita gente, eles estão começando a perceber os verdadeiros efeitos dessa expansão da IA, porque os produtos do dia a dia que estão comprando, esses computadores e tudo mais, estão tendo aumentos realmente significativos. Não é só $100 a mais, em alguns casos é $1.500 a mais. A seguir, hoje na Apple, os vazamentos sobre o iPhone dobrável estão aumentando e as primeiras reações estão surpreendentemente positivas. Perfis de vazamento no Weibo disseram que os primeiros testadores ficaram impressionados, elogiando o formato estilo passaporte, a durabilidade da dobradiça, que é muito importante, e o quão fácil é de colocar no bolso. A tela interna tem 7,8 polegadas e, segundo relatos, quase não tem marcas de dobra, com uma tela externa de 5,5 polegadas e os testadores descreveram o layout interno como se fosse um pequeno iPad. Segundo relatos, os testadores gostaram mais dele para fotografia, jogos e produtividade, mas tiveram opiniões mais divididas sobre o sistema de duas câmeras. No entanto, o estoque de lançamento deve ser muito limitado, então conseguir comprar um na data de lançamento pode ser difícil. O nome também pode mudar porque alguns relatos têm chamado de iPhone Ultra, mas os vazamentos mais recentes dizem que a Apple pode acabar não usando esse nome. Quanto à data, a expectativa é que seja em setembro junto com o restante da linha iPhone 18, com o anúncio previsto para 9 de setembro. A Apple ainda não divulgou nenhuma data oficial, então tudo isso é apenas uma projeção por enquanto. A Apple também estaria analisando até onde pode aumentar os preços do iPhone neste ciclo, então toda a linha pode ficar muito mais cara em setembro. As análises do Pixel 11 Pro Fold do Google saíram recentemente e a reação geral foi de melhorias sem muita mudança no design. A Apple definitivamente é a última a entrar nesse jogo dos dobráveis, mas isso pode acabar sendo bom para eles, porque vão lançar em uma categoria onde as avaliações dos concorrentes ficaram mornas. Se o vinco realmente sumiu, vai ser a primeira coisa que as pessoas vão notar quando virem esse iPhone dobrável. Agora, continuando com a Apple, eles cortaram cerca de 200 empregos, sendo aproximadamente 100 do grupo de produtos Vision e mais uns 100 das equipes do Siri e de softwares relacionados. A equipe de jogos do Vision Pro foi praticamente encerrada, e a equipe de vídeo imersivo sofreu cortes significativos. A Apple justificou dizendo que está realinhando as prioridades com base em como os clientes realmente usam o headset. E as reportagens dizem que esses vídeos imersivos custam milhões cada um para serem produzidos para um dispositivo que poucas pessoas possuem. A Apple diz que o Vision Pro e seu sistema operacional continuam, com menos vídeos produzidos internamente e mais conteúdo 3D de terceiros. Esses cortes na Siri vêm acompanhados da abertura de novas vagas focadas em IA ao mesmo tempo. Então esse lado é meio que uma reorganização voltada para essa nova Siri. Os óculos inteligentes de IA da Apple são esperados para 2027 e, segundo relatos, eles não vão suportar jogos ou vídeos em 3D. Também há movimentação na área de casa inteligente, já que a Apple está preparando mudanças nas lojas físicas para seções de acessórios e casa, o que geralmente significa que um novo hardware nessa categoria está muito próximo. O HomePod Mini, Apple Television e o hub de casa inteligente com tela, sendo os produtos esperados aqui em breve. Os AirPods com câmera, mesmo tendo vazado, também foram adiados, com relatos agora dizendo que eles não serão lançados em 2026. É uma reviravolta rápida, porque códigos haviam acabado de indicar um lançamento já em setembro. O novo código revelou uma luz de status neles, então a Apple está definitivamente projetando esses dispositivos com privacidade em mente. Agora, mais uma coisa na Apple. O Apple Music vai rotular oficialmente músicas geradas por IA. Ainda este ano, músicas em que uma parte significativa foi feita com IA generativa vão exibir uma etiqueta visível dizendo "feito com IA". A Apple está chamando a iniciativa de etiquetas de transparência de IA, e o sinalizador de IA já existe nos metadados que gravadoras e distribuidoras enviam. A mudança é que os ouvintes realmente verão essa etiqueta, porém, essa etiqueta depende dos distribuidores informarem corretamente, e nada obriga ninguém a rotular uma faixa feita com IA. Como músico profissional, eu sou totalmente a favor disso. Faixas feitas com IA estão inundando essas plataformas e as pessoas merecem saber se foi realmente um humano que tocou o que elas estão ouvindo. Eu não acho que uma etiqueta realmente diminua a música feita por IA, mas pelo menos facilita encontrar as músicas realmente tocadas por pessoas, se isso for importante para você. Próxima notícia de hoje, lá na Anthropic, a empresa por trás do Claude. Os números deles acabaram de sair antes do IPO. A receita anualizada deles, ou seja, o ritmo anual de faturamento deles, passou de 65 bilhões de dólares até o final de julho, mais de 7 vezes acima dos cerca de 9 bilhões no final do ano passado. Esse ritmo era de 47 bilhões de dólares ainda em maio. Eles já protocolaram documentos confidenciais para o IPO e espera-se que estreiem na bolsa já neste outono antes da OpenAI. As reportagens indicam que eles estão buscando uma avaliação pública de 2 trilhões de dólares ou mais, o que faria disso uma das maiores aberturas de capital da história. Em seguida, na Genesis, eles revelaram o GV90, seu primeiro SUV elétrico grande de 3 fileiras de bancos, com capacidade para até 7 pessoas. Genesis é a marca de luxo da Hyundai, e este é o maior veículo que eles já ofereceram.
A versão Neolum tem portas suicidas que se abrem pelo meio, sem coluna entre elas, e a Genesis diz que projetou a estrutura para atender aos padrões de segurança mesmo sem essa coluna. Os motores entregam até 490 kW, o que equivale a cerca de 660 cavalos de potência, com uma autonomia estimada de aproximadamente 500 km de acordo com a Genesis. Uma edição de lançamento também está chegando, com emblemas especiais interior em lã de cachemira. E o design traz uma barra de luz dupla em toda a largura que se encontra em um ponto central, algo que a Genesis já havia apresentado como conceito em 2014. Ele começa a ser vendido no ZEWA no início do próximo ano, fabricado na Coreia, com os preços sendo divulgados mais perto do lançamento, e tem como alvo o Escalade IQ, o Cadillac Vistique, o Mercedes EQS SUV e o Rivian R1S. Muitas marcas tradicionais têm recuado em seus planos para veículos elétricos este ano, mas o grupo Hyundai continua expandindo sua linha de elétricos. As vendas da Genesis no ZEWA também aumentaram cerca de 5% este ano, com 22 meses consecutivos de crescimento. A Tesla encerrou a produção dos modelos S e X no início deste ano, então o mais próximo que eles vendem disso é o Model YL. Então o segmento de SUVs grandes com 3 fileiras parece estar totalmente aberto. Próxima notícia de hoje, lá na Rivian, eles disseram para alguns proprietários do R2 pararem de fazer recarga rápida em seus carros até que um técnico de serviço os inspecione. O problema é um possível defeito em uma junção no hardware de recarga rápida, e se a inspeção encontrar algum problema, ambas as peças afetadas são substituídas. Os proprietários começaram a receber a mensagem pelo aplicativo da Rivian em 19 de agosto e um representante da Rivian confirmou que eles devem evitar a recarga rápida até que o carro seja verificado. Um proprietário achou que a Rivian estava monitorando a telemetria, mas na verdade eles estão focando em um lote específico de carros pelo número de chassi VIN. Não há indicação de que a Rivian tenha registrado algo sobre isso junto aos órgãos reguladores federais, o R2 não está na página de recalls deles e não há um número divulgado de carros afetados, então a única forma de um proprietário descobrir é sendo contatado diretamente pela Rivian. Problemas térmicos em conexões de recarga rápida geralmente acabam virando um recall formal, então eu esperaria que esse caso também vire um, mas vamos ver. Agora, há uma notícia melhor da Rivian esta semana no lado do software, porque a integração com o Waze está chegando tanto para o R1 quanto para o R2 na próxima atualização. O chefe de software deles confirmou isso, e é um recurso que os donos de Tesla querem há anos. Se você tem um R2 e não recebeu nenhum contato da Rivian, provavelmente está tudo certo para carregar normalmente, mas espero que eles resolvam isso e consertem antes de continuar com essa implementação. Próxima notícia de hoje, lá na Tesla, as avaliações sobre a qualidade de construção do novo Cybertruck versão padrão estão sendo muito positivas. O canal Out of Spec fez uma análise completa da qualidade de construção do Cybertruck básico e chamou isso de uma grande melhoria. Outro proprietário que sentou na versão padrão postou, abre aspas, "Estou impressionado com a qualidade dessa picape pelo preço." Isso segue o padrão de praticamente todos os modelos da Tesla, onde a versão fabricada 1 ou 2 anos após o início da produção é simplesmente melhor do que o carro de lançamento. Não importa o que aconteça. No meu Cybertruck, eu definitivamente tive alguns daqueles problemas de fabricação das primeiras unidades, e agora estou tendo esse problema com o PCS, o que significa que o carro não consegue fazer carga lenta, só carga rápida. Esse é um defeito que está afetando muitos carros, então a peça para substituir isso, que será coberta pela garantia, está em falta. Então, por enquanto, só posso carregar o Cybertruck em carregadores rápidos. Agora, curiosamente, uma coisa do lado do software do Cybertruck tem a ver com o PowerShare, porque o PowerShare com Powerwall ainda não é suportado, e a Tesla perdeu mais um prazo nisso. Isso foi anunciado junto com a caminhonete lá em 2023. A bateria de 123 kWh do Cybertruck armazena tanta energia quanto cerca de 9 Powerwalls, então usar o Cybertruck para alimentar sua casa junto com o Powerwall era um dos grandes atrativos. A Tesla disse no final de 2024 que esse recurso chegaria em 2025, mas depois adiou para o verão de 2026. E com o verão praticamente acabando, o engenheiro-chefe do Cybertruck foi questionado sobre novidades e respondeu, abre aspas, "Não se preocupe, estou ciente disso. Vamos fornecer uma atualização quando houver algo novo para compartilhar." Então, ainda vai chegar, mas não há nada novo para compartilhar ainda, e não há uma data. Já no Canadá, proprietários relatam que a Tesla parou completamente de aceitar Cybertrucks como troca. Um proprietário tentou trocar seu caminhão por um novo quando estava se aproximando do fim da garantia de 80 mil quilômetros, e a Tesla Canadá disse a ele que não está aceitando Cybertrucks no momento. Um segundo proprietário relatou a mesma recusa. A Tesla também não oferece garantia estendida para o Cybertruck, então, se você está chegando nessa quilometragem, realmente não há o que fazer. A Tesla tem aceitado Cybertrucks como troca nos Estados Unidos desde maio de 2025, e eles não explicaram por que o Canadá é diferente nesse caso. As tarifas aumentaram o preço do novo Cybertruck lá para cerca de 168 mil dólares canadenses. Eu realmente gosto muito desse caminhão, mas 3 anos sem o suporte PowerShare com Powerwall é muito tempo para esperar, e isso é uma das coisas que considero inaceitável. Por fim, hoje, algumas menções rápidas. O Walmart começou a aceitar Apple Pay em suas lojas nos Estados Unidos em 24 de agosto, depois de anos promovendo seu próprio sistema de código QR. Algumas lojas selecionadas receberão primeiro. Todas as lojas dos AOA até o final do ano. E os postos de gasolina até meados de 2027. O Teatro Tesla parece estar recebendo um novo lote de serviços de streaming com HBO Max, Disney+, Paramount+, Peacock e Apple Television entre os que agora abrem em tela cheia no carro.
A Tesla ultrapassa os 600 vendas do Model Y na Índia, com as entregas de julho em alta de 203%. Números pequenos, mas o mercado está apenas começando a se abrir. E então a Uber recebeu uma multa de 125 milhões de euros na Europa, cerca de 960 milhões de dólares, por desativar automaticamente motoristas entre 2018 e 2022 sem envolvimento humano na decisão. A Uber está recorrendo disso. Essas são as últimas notícias de tecnologia, veículos elétricos e Tesla de hoje. Enquanto isso, se você quiser ver minha análise completa de como a SpaceX se tornou uma empresa de IA e o que isso significa para a fusão com a Tesla, você pode conferir no link aqui em cima ou na descrição abaixo. Muito obrigado por assistir e te vejo no próximo vídeo.